Olá, tudo bem? Eu quero falar com você hoje sobre danos morais. Aliás, esse tema foi um dos temas que eu trouxe na minha obra, A Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. E no capítulo 7, eu trago isso na minha obra, o dano moral nas relações de consumo. E eu trago o conceito de dano moral através de outros autores, né? E trago a evolução do dano moral no direito brasileiro. O dano moral está previsto lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 5 e 10º da Constituição Federal. E depois, os danos morais eles são previstos na nossa lei consumerista que entrou em vigor em 1991, nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Lá no artigo 6º, um dos direitos básicos do consumidor é a reparação por danos morais quando o consumidor é lesado. Há uma diferença dos danos materiais com os danos morais. Os danos materiais você consegue auferir facilmente o valor dos danos materiais. Agora os danos morais não. E eu trago no meu livro a dificuldade, a complexidade que se tem, que os juízes têm de fixar a indenização por danos morais. E trago algumas jurisprudências, alguns entendimentos dos juízes e o parâmetro que os juízes utilizam para fixar os danos morais, principalmente nas relações de consumo. Então, este tema é um tema muito importante porque hoje os danos morais eles são muito mais pleiteados na justiça do que antes. E as indenizações, elas antes eram muito maiores do que hoje. Hoje se tem fixado a indenização em patamares menores, devido à alegação de que há a existência da indústria do dano moral, né? Eu sou contra a esse tipo de argumento. Eu creio que se o consumidor é lesado em sua intimidade, em sua honra, ele precisa ser muito bem indenizado para que as empresas, os maus fornecedores, não repitam, né, as más ações nas relações consumeristas, no comércio em geral, na prestação de serviço, naqueles serviços que são mal feitos e que lesam aí o consumidor. Tá? E eu também falo na minha obra sobre a possibilidade da pessoa jurídica, como consumidora, sofrer danos morais em sua honra objetiva. Não é na sua honra subjetiva, mas é na boa fama que aquela empresa tem. Olhe, se uma empresa ela é protestada indevidamente, se o nome de uma empresa é inscrito no cadastro de proteção ao crédito indevidamente por uma relação de consumo, logicamente isso vai afetar a honra objetiva daquela empresa. Aquela empresa vai deixar de ter crédito, aquela empresa vai... o nome, a reputação daquela empresa vai ser afetada. Então, por este argumento, por essa teoria, há sim a possibilidade da indenização por danos morais beneficiar uma pessoa jurídica. E isso eu falo no meu livro. Aqui eu falo sobre o dano moral no Código de Defesa do Consumidor, aqui no artigo 6º, como eu já falei, e aqui eu falo sobre a possibilidade da pessoa jurídica, né, sofrer danos morais, o artigo 52 do Código Civil, eu comento também sobre o Código Civil, eu falo também sobre uma súmula que existe no STJ falando sobre o tema, para depois entrar na quantificação do dano moral e na sua complexidade. Qual que é a posição do STJ, qual que é a posição do STF,
né? E faço as minhas considerações finais neste capítulo, que foi, né, este tema foi objeto de um trabalho, de uma dissertação que fiz quando eu fiz minha pós-graduação em Direito do Consumidor. Então, se você não adquiriu a sua obra, adquira a responsabilidade civil nas relações de consumo. Olha, um grande abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.